E aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo muito bom, espero que você esteja tudo bom também. Hoje estou aqui acompanhado do Raonzinho, um cara que vocês também me pediram muito nos comentários. Então a gente está realizando o desejo de vocês. Olha só que legal. E aí, galera, beleza? Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite, cara. E é isso aí, vamos nessa, vamos esquentar esse papo aí. Cara, vou começar logo de cara aqui com uma pergunta que o pessoal me mandou através do Instagram. E é o seguinte... Normalmente, quando eu peço, assim, pro pessoal fazer pergunta e tal, vem com aquelas perguntas assim, tipo, qual voltagem você usa? Ah, eu passo por muitas dessas também. Sempre tento explicar que isso é completamente relativo, né? Exato. A máquina, ao cenário, mas a gente sempre tenta dar alguma dica aí que possa ajudar a pessoa, pelo menos, a regular de acordo com a necessidade dela. Mas, assim, quando eu pedi pro pessoal já te fazer perguntas, eu já avisei. Não pergunte de voltagem, pelo amor de Deus. Ah, que bom, então, legal. te livrei dessa. Mas surgiu algumas perguntas mais profundas, olha só que interessante. O Rodrigo perguntou, o que te motivou a ter um canal? Cara, essa é uma pergunta realmente bem bacana, assim, porque ela vai muito do meu contexto pessoal, né? Antes de começar a pensar em tatuagem, eu tenho uma formação de design gráfico e eu trabalhei muito com audiovisual. Então, o vídeo já era uma ferramenta que eu dominava, que eu fazia naturalmente, né? E antes mesmo de pensar em ser tatuador, eu já tinha uma vontade de produzir conteúdo para YouTube, porque eu consumia, porque eu achava interessante. Só que eu nunca botei em prática, porque eu não tinha realmente sobre o que falar, né? Era uma vontade que eu tinha, mas eu não tinha nada de interessante para dizer, realmente. E aí, de repente, quando eu comecei a me aventurar na tatuagem, assim, eu meio que enxerguei que, pô, isso é uma oportunidade de contar uma coisa legal. E ao mesmo tempo eu tenho uma coisa muito forte com registro, né? Registrar memórias, registrar a minha própria trajetória, desde a época, sei lá, de Fotolog, essas coisas assim, né? Hoje em dia com o Instagram. Então acabou que serviu no começo como uma espécie de diário pra mim e pra suprir um pouco dessa vontade que eu tinha de produzir pro YouTube. Começou muito de brincadeira, né? Tipo, registrar a minha trajetória, porque eu dei a sorte de ter essa ideia quando eu era aprendiz ainda, quando eu tava começando mesmo. Então, por acaso, eu meio que acidentalmente tenho toda a minha trajetória de evolução registrada lá no canal, né? Desde quando o meu conteúdo ainda era mais precário, assim, eu não tinha muito o que mostrar, além de, sei lá, minhas tentativas e erros e o que eu tava fazendo. Até que, eventualmente, eu comecei a ganhar um pouco mais de experiência e eu comecei a mostrar mais, né? Passar mais, ter mais coisa para passar para quem estava me assistindo. Então, foi uma coisa que foi evoluindo naturalmente junto com a minha carreira. Isso aí é muito legal pra gente que cria o conteúdo, né? A gente ter esse tempo, assim, de tu poder voltar um ano atrás e tu ver o que tu tava falando e tal. E tu ver uma própria evolução em nós mesmos, né? A gente também acaba evoluindo e aprendendo com o próprio canal. Assim. É muito doido isso, porque você revisita, às vezes você esquece do contexto, você esquece, né, de como era a sua estrutura, sua qualidade técnica, não só do trabalho, mas do vídeo mesmo. Eu vou olhar meus vídeos antigos e, tipo, caramba, eu comecei fazendo de uma forma muito diferente do que eu faço hoje, sabe? Mas meio que também, assim, eu tinha uma tranquilidade quanto a isso, porque como eu já estudava bastante conteúdo para YouTube, eu sabia que, cara, o importante era começar, era fazer e produzir, e saber que quando eu fosse me comprometer com isso, pelo menos a frequência era uma coisa que eu tinha que garantir, né, que era importante para a plataforma. Então eu priorizei mais estar fazendo do que a qualidade em si, e aos pouquinhos eu fui sempre que possível arranjando algum artifício aí para ir melhorando um pouquinho. Né? Além da tatuagem, tu já teve interesse de ser youtuber, então, de certa forma. Meio que eu já tinha, né, esse contexto de pensar em social media e tal, até pela minha formação em design, né, eu já trabalhava com web de alguma forma, só que para clientes, de todo modo. Então hoje, na verdade não, né? Desde quando eu comecei, eu usei um pouco desse know-how para me ajudar nessa parte de divulgação, de marketing pessoal, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito a dar uma alavancagem inicial, enquanto o meu próprio trabalho ainda, né, estava engateando, eu não tinha realmente um portfólio muito expressivo para mostrar, mas eu conseguia pelo menos me portar, né, ter uma apresentação na internet um pouco mais profissional. Claro. Cara, eu tenho uma pergunta que é minha agora. Claro. Tenho curiosidade quanto a isso. Hoje o pessoal nos vê assim no canal e tal, a gente ensinando o que a gente aprende ali, o que a gente sabe. Certo. E bota a gente num certo pedestal, assim, os caras são os gurus, eles sabem absolutamente tudo. Então, isso é complicado. A gente é humano, a gente já errou e tal, como qualquer profissional. Com certeza.
A minha pergunta é a seguinte, eu quando comecei já errei, já tive problemas com clientes e tal. Eu queria saber se tu já teve problemas com algum cliente que ficou insatisfeito com algum trabalho, alguma coisa assim no teu início. Como foi isso? Já passou por algo parecido? Ah, com certeza. Eu tô tentando aqui puxar da memória coisas mais antigas, tá? Assim, coisa de ficar insatisfeito já aconteceu, assim, nada muito grave, mas assim, já passei por situações de tipo terminar e a pessoa olhar com aquela cara meio tipo, não sei se era isso realmente. E aí você tem que, né, tipo, conversar, ver se dá pra ainda dar alguma alterada pra ficar mais do jeito que agrada. Enfim, né, no começo, especialmente enquanto você ainda não tem muito domínio de técnica e tudo mais, eu acho que o que pode evitar um pouco mais isso é você sempre estar preocupado em alinhar as expectativas, né? Você não tem que deixar o cara ir tatuando achando que ele vai ter, né, uma obra super complexa e tal, você tem que falar para ele, deixar ele na mesma página de tipo, ó, o meu nível é esse, ver os meus outros trabalhos para você entender que o meu trabalho vai estar de acordo com esses outros aqui, entendeu? Então ele tem que ter... Isso é uma preocupação que eu tenho muito, assim, de educar meus clientes, mesmo que eu falo para eles assim, mesmo que você não tatue comigo, você vai tatuar com outra pessoa, sempre olhe o trabalho dessa pessoa antes, pra você não ter nenhuma surpresa, né? Você vai fazer só o que tá de acordo com o trabalho que esse cara tá apresentando aí. Claro, eu gosto de trazer esse assunto à tona, porque como tem pessoas que acham que a gente é um nível muito alto de trabalho, alguma coisa assim, é legal mostrar pra eles que sim, cara, a gente já errou como eles erram, e é isso, é buscar uma evolução e buscar uma melhora, né? Sim, com certeza, cara. Não tem... Na verdade, assim, isso é bem complicado, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande de não me colocar como uma referência antes do tempo, né? Assim, no sentido de que eu sabia que eu já tinha uma apresentação mais profissional, que nem eu falei, né? Nesse contexto de social media. Então isso podia dar uma confundida de achar que eu tô botando uma banca maior do que eu tenho, assim. Então eu sempre tive uma preocupação para tipo, fazer questão de dizer mesmo, olha, eu tô aprendendo também, né? Se você voltar lá 2, 3 anos atrás, você vê que eu falava muito isso, tipo, eu tô aqui passando um pouco da minha experiência, o que eu tô aprendendo eu tô passando pra vocês, mas eu também tô na mesma caminhada aqui, sabe? Tá todo mundo em busca de uma evolução e uma melhora, né, cara? Exatamente. Nós tatuadores, por mais que tenhamos nosso estúdio próprio ou que sejamos freelancer em algum estúdio, assim, a gente tem muito isso de ser certo empreendedor, assim, né, de ter nossa imagem, por exemplo, no Instagram, redes sociais, aquela coisa toda, como atrair cliente e tudo mais. Eu queria saber qual a tua dica pra galera que tá começando pra conseguir os seus primeiros clientes, assim. Ah, show. Cara, realmente, na verdade é isso, né, todo profissional autônomo acaba sendo um autoempresário, né, você tem que ser um gestor da sua própria carreira no mínimo, né, então isso é uma coisa que não é só, tipo, sentar numa salinha, alugar uma salinha, ou ter seu estúdio em casa e falar, agora eu sou tatuador, e aí esperar os clientes virem, porque não vai acontecer, né? Você tem que fazer um esforço aí. O conselho que eu dou pra quem tá começando, cara, e assim, isso reflete muito na minha própria trajetória e no que eu vejo por aí, é que o melhor jeito é você partir do seu círculo mais próximo, seu círculo de amizade, né? Você tem que ser uma pessoa minimamente sociável, se colocar, né, nas rodas, tá sempre próximo da galera e tal, porque são seus amigos que vão de repente servir ali de pele para quando você tá começando, né, servir de cobaia. E se você, né, cria uma boa relação ali e você encontra um ou outro, meia dúzia que são entusiastas do seu trabalho desde o início, essa galera vai te divulgar, vai acompanhar seu crescimento, e quando você estiver melhor, eles vão ficar amarradões de ter feito parte, vão querer uma outra, vai ver que você está melhorando e vão voltar para fazer projetos mais elaborados. Então, partir do seu ciclo mais próximo, porque, cara, não tem jeito, por mais que a gente invista em social media e tudo mais e dê resultado, é o boca a boca, pra mim, assim, que traz os clientes mais fiéis, os clientes que sentem mais firmeza, porque tem um aval, né? Se ele viu num amigo uma tatuagem maneira e o amigo disse pra ele, pô, esse cara é bom, esse cara é profissional, vai lá, você passa uma confiança muito mais forte. O boca a boca, ele normalmente vem de alguém confiável, né? Isso, exato. É um selo de qualidade que a pessoa tá botando. Se você indica, né, pra alguém, algum profissional, pô, você tá botando o seu na reta. Então, você não tá indicando qualquer um, né? Essa pergunta também recebi no Instagram ali, achei ela bastante interessante. Pro Raon, qual é o futuro da tatuagem no Brasil? Rapaz. Eu já vi pessoas, colegas, né, de profissão, com medo, cara, de um dia a tatuagem acabar, sabe? Umas noias assim. Não, que isso. Eu acho completamente o contrário. A tatuagem, ela tá ficando cada vez mais profissional. Só tende a crescer, né? Exato. E tu vê uma coisa que tu não via há uns 5, 10 anos atrás,
que é profissionais de formação, tipo, cara com diploma, assim, designer, entrando nessa de tatuagem, coisa nada. Antigamente era mais maloqueiro, assim. Isso, e é isso que agrega valor, né? Uma certa profissionalização, mesmo que não seja, sei lá, profissional em tatuagem, o cara que já tem um conhecimento, né, de uma parada que é complementar ali, uma área gráfica, de uma área estética, né, que tem uma base, de repente, mais conceitual, assim, pô, isso traz novos conceitos, novas explorações que você pode fazer a partir dali, né? E até mesmo as empresas que tu vê que estão colocando grana alta, assim, nesse mercado, né? De anos pra cá, a galera tem investido muito, assim, tem surgido muita tecnologia, muita máquina de ponta. Eu acho, cara, assim, você tá falando de estética, né, de autoestima, então eu ouvi em algum lugar aí que não tenho dados concretos, mas que durante a crise ali que estava rolando, o mercado de estética, de beleza, foi um dos poucos que ou não diminuiu ou continuou crescendo, né? Porque as pessoas precisam pelo menos ter a sua autoestima ali quando você tá na merda, tá ligado? Aproveitando o embalo de falar sobre o futuro, onde que tu, Raulzinho, se vê daqui uns 10 anos? Rapaz, eu tenho feito muito esse exercício ultimamente. Volta e meia muda onde eu me vejo, mas assim, eu sou bem ambicioso, a verdade é essa. Tô construindo um projeto a longo prazo, desde lá do início. Eu já meio que, assim, né, tinha mirado a ideia de, porra, eu não queria ficar patinando, sabe? Eu não queria estar muito tempo preso nesse momento que você tá aprendendo, você tá tentando se estabelecer, criando clientes. Eu fui meio que de all-in, assim, fui com sangue nos olhos para passar dessa fase inicial, chegar num momento que eu pudesse começar a ficar mais confortável para ir, né, botar, né, as manguinhas de fora. Então, cara, eu tenho planos de chegar num ponto em que eu possa, tipo, ter uma mobilidade maior, assim. Agora eu tô começando a construir essa nova etapa na minha carreira, que beleza, eu já tenho algum público estabelecido aqui, e tem uma galera que presta atenção em mim pelo canal, pelo Instagram, de outros, sei lá, de outros estados, outras cidades. Então eu quero conseguir alinhar a tatuagem como uma ferramenta para eu poder, né, tipo, ficar mais solto, passear por aí, viver outras experiências. Então, não só ficar aqui trabalhando no dia a dia na rotina, sacou? Então, de repente, começar a viajar por aí, abrir essas portas cada vez mais, assim, eu tô querendo começar pelo Brasil, ir para alguns estados, outras grandes cidades, assim, criar público lá para conseguir, tipo, viajar, em vez de gastar dinheiro viajando, né, ganhar um dinheiro viajando e poder estar solto pelo mundo, assim, poder ir e vir. Então, daqui do Brasil, de repente, o próximo passo seria ir para a Europa, não sei, não necessariamente para morar, mas ter uma porta aberta de ir e vir lá. Cara, eu acho que muita gente, né, que quer crescer aqui acaba mirando, né, lá, que são as maiores referências que a gente tem. O teu desejo, então, não é necessariamente, a tua ambição não é necessariamente abrir um estúdio grande e tal, é mais ter essa mobilidade para poder realizar tudo. Eu tô no caminho contrário, cara. Esse rolê de ter um estúdio aí foi bom e foi importante, mas, cara, isso me deu uma traumatizada, assim, porque eu não tô... O meu objetivo não é ser um mega empresário de um negócio, sacou? É trabalhar com o meu trabalho, né? Desenvolver a minha arte e me estabelecer com isso. Então, eu tenho um conflito na minha vida pessoal muito grande de, tipo, eu valorizo muito os momentos, assim, né, da vida, o tempo que a gente tem de lazer e, tipo, com os amigos e também, tipo, eu curtir, aproveitar mesmo a vida. Eu acho que não adianta nada você trabalhar se não for pra isso. Então, o que eu quero é ter essa mobilidade para eu poder, tá viajando, tá curtindo, tá onde eu quiser, e aí tá usando o meu trampo como, né, gás para eu poder, né, tá vivendo a vida, tá aproveitando mesmo. Saquei. Cara, tem alguma máquina atualmente que é o teu xodó, assim, que tu usa para tudo e tal, e nunca te decepcionou? Ah, tem sim. Eu tô aí há 1 ano e... Quanto tempo que eu tenho ela? Cara, mais de 1 ano e meio, deve ter 1 ano e, sei lá, 7, 8 meses. Eu tô com uma Stingray X2 e eu praticamente faço tudo com ela. Para não dizer que eu não faço tudo agora, assim, há poucos meses eu adquiri uma penzinha da Micron Equalizer Turbo e aí eu tenho usado a pen para fazer principalmente coisinhas delicadas, né, tipo linhas de fine line e sombra. Ela é muito maciazinha, então a sombra dela fica muito suave, muito gostosinha. Agora a Stingray, cara, porra, eu faço tudo, palpa toda a obra, assim. Antes de comprar a pen, tá todas as sombras eu fazia com ela, todas as linhas. Ela
segura o tranco para pigmentação mais forte, né, para bold, para cor sólida, mas também é estável o suficiente para fazer uma linha delicada. Então, tipo, eu gosto dela pra caramba. Legal. Eu acho que todo tatuador tem o seu xodó, né? Eu tive, como eu falei, né, eu tive a oportunidade de experimentar pouca máquina. Eu conheço uma galera que, pô, já usou tanta coisa, sabe falar sobre tudo, assim. Eu tinha vontade de pegar umas outras maneiras e testar, e muito provavelmente talvez até tivesse outra que eu ia preferir. Mas eu já tô tão acostumado com a Stingray e ela já, né, me supre toda a minha necessidade técnica, assim, da estabilidade que eu preciso, que pra mim eu continuo com ela tranquilão. Show. E questão mais técnica, assim, de diluentes, o que você anda usando de diluente? Então, cara, há um tempão, assim, eu comecei a experimentar semi-pronto e eu fiquei viciado nessa parada, porque é prático, porque tu já tem o controle da diluição de cada um. Então, hoje em dia, eu praticamente não uso diluente, eu uso os sumis prontos da Viper, né? Eles têm 5 diluições diferentes, do 1 ao 5, sendo que o 5 é o mais clarinho, né? E o 1 é o mais escuro, quase preto. E eu, hoje em dia, eu só uso o mais claro, o 5, né? E o médio, o 3. E com esses dois e o preto, eu faço todos os tons que eu preciso no meu trabalho. Outra pergunta um tanto indiscreta que eu recebi do Fabrício aqui pelo Instagram é quanto o Raul fatura mensalmente para servir de espelho pra galera que tá começando a tatuar? Putz, essa aí é capciosa, né? Cara, então, assim, não vou falar em valores, que eu acho que não vale entrar nessa questão, até porque realmente varia muito do cenário de cada um. O que eu posso te dizer sobre esse lance de quanto fatura, e principalmente que eu vejo que uma galera tá começando muita insegurança, né? De tipo, será que eu vou conseguir me sustentar e tudo mais? Então, assim, a gente tem que ter noção, primeiro, que o Brasil é um país muito grande, com diferentes realidades, né, sociais e diferentes... então, cada cidade vai ter um mercado maior, menor, mas... Então, é muito difícil eu te dizer, dentro do seu cenário, se vai ser uma parada que vai te dar condições, que vai te deixar estável ou não. O que eu posso te dizer é o seguinte, cara, é um mercado bem voraz, assim, para quem tá começando, principalmente, é uma puta batalha, assim, é relação, não tem como você entrar na tatuagem achando que, eu vou ganhar dinheiro fácil e vai ser boa, não, cara, tu vai trabalhar pra cacete, tu vai ralar muito, tu vai ter que aos poucos ir aumentando, né? Não tem como você começar cobrando um valor que te sustente, numa vida super boa. Você tem que começar por baixo, porque o teu trabalho ele vai ter uma qualidade baixa até você ir se aperfeiçoando, né? Então você tem que ser proporcional a isso. Então, assim, o lance a relação é de aumentar o seu passe. É tipo, à medida que você sabe que você tá melhorando tecnicamente, você ir conseguindo educar o seu público, que você tem um valor maior e ativar esse público. Então, sim, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho fácil, mas ele tem sim um potencial de te dar uma vida, maneira, assim, pelo menos de você... E vai depender muito também do caminho que tu vai seguir, né, cara? Assim como tem qualquer profissão, tem gente que ganha dinheiro e gente que não ganha tanto dinheiro assim, seguindo o mesmo padrão de profissão. Cara, a verdade não é crua, tipo, tu tem que ter uma autocrítica enorme, cara, tu tem que saber se você é bom pra essa parada, ou se você ainda não é, se você acha que tem capacidade de vir a ser, né? Porque eu vejo muita gente que não tem essa autocrítica e fica frustrado porque não tá, sei lá, tentando bem e tal. Mas o trabalho não é bom. E a verdade é que, cara, depende inteiramente do quão bom é o seu trabalho. O seu trabalho tem que ser foda. Se ele for foda, mano, você vai ter caminhos abertos. E a tendência é, quanto mais você vai evoluindo o seu trabalho em si, tu vai aumentando o ticket médio, né, cara? Quando eu comecei, cara, meu valor mínimo era, tipo, R$75, tá ligado? Eu começando e tal. Hoje ele tá em 180. E a tendência é que vai aumentando conforme a gente vai evoluindo. Com certeza. Procura e tudo mais. E também tem isso, né? Se você quer ser freelancer ou se você vai abrir um estúdio, depois você pode empreender nele, depois você pode evoluir tanto a ponto de dar workshop. Enfim, isso é uma variável enorme, assim, não tem como responder. Até porque também é uma variável constante, pelo menos para mim, no fim do mês. Assim, tem meses que eu faturo um valor X e meses que eu faturo um valor Y. Pois é, isso rola, a gente sabe que tem as temporadas e tal, e às vezes, sei lá, você tá produzindo um pouco menos, você tá mais empolgado, isso também influencia, até sem você perceber, né, no quanto as pessoas estão vendo o seu trabalho, estão te procurando de novo. Então, tem essa flutuação, sim. Agora, a tendência é estabilizando, né? Eu já, tipo, tive umas variações muito maiores do que eu tenho tido ultimamente. Sei lá, vários meses aí eu tenho visto que eu tô conseguindo manter uma regularidade um pouco maior, assim, que tá me deixando bem animado. Isso é bom. Um tanto polêmica agora. A Electric Ink, a gente sabe que é uma marca que vem meio que dominando o mercado, assim, crescendo cada vez
mais monstruosamente. Eu queria que me dissesse o que você acha da marca da Electric Ink como um todo. Assim. Cara, eu acho que, como eles cresceram pra caramba, eles têm verba, eles têm como reinvestir, como desenvolver, né, tecnologia, investir. Mas eu acho que qualquer mercado se beneficia de competição, né? Porque aí você tem competição, os dois têm estímulo para crescer e você acaba focando mais na melhor solução para o seu público. Também tem uma questão que domina valores e tudo mais. Então, eu acho que é importante, ou seria importante ter sempre, né, outras marcas grandes aí batendo de frente, mas a Electric Ink, ela apresenta boas soluções, né, desde a galera que está começando até a galera mais especializada, então, tipo, dá para tirar valor dos caras, né? Foi uma marca que ajudou bastante bem ou mal o mercado, embora tenha todas essas questões aí de, tipo, de dominar demais e, né, rola uma certa polêmica sobre isso ser uma coisa que possa prejudicar também. Show. Qual palavra te define? Qual palavra me define? Olha que profundo. Caraca, essa aí, deixa eu pensar uns segundinhos, espera aí. Cara, eu acho que paixão, assim, eu sou uma pessoa muito passional, né, tanto na minha vida pessoal quanto no trabalho, assim. Olha só, de primeira mão pro pessoal, hein? Raon é um cara apaixonado. Porque, assim, falando mais de trabalho que a gente tá aqui dizendo, né? Mas não só trabalho, né? Tatuagem como arte, como expressão, cara, eu preciso estar motivado. E é essa vontade, assim, né? Tipo, na tatuagem eu tenho uma paixão muito pelo aperfeiçoamento técnico, né, e por buscar uma linguagem em que eu consiga me expressar. E aí isso, na minha vida mais pessoal, assim, né, pintura, por exemplo, é o meu hobby, minha válvula de escape, é uma coisa que eu tenho uma relação mais emocional até do que com a própria tatuagem, assim. Se você considerar que a tatuagem ainda tem que atender, né, um cliente que tem que estar satisfeito e a pintura eu estou fazendo só para mim. Então, assim, são diferentes paixões, mas tudo eu acho que se resume a essa palavra, assim. De modo geral, sem a paixão nada existiria, né, cara? Esse canal, o teu canal, nada... Pô, com certeza, cara, com certeza. Tem que ter uma chama ali. Exato. E a última pergunta para encerrar, qual o maior sonho do Raon? Maior sonho? Ih, rapaz, vamos botar um filtro aí, maior sonho dentro da carreira ou maior sonho pessoal da vida? Cara, meio que de modo geral, assim, não sei se tu pensa em conciliar a tua profissão com o pessoal nesse quesito, assim, eu acho que olhando por esse lado, cara, o meu maior sonho é alcançar um momento da minha carreira em que eu consiga suprir as minhas necessidades emocionais e artísticas, né, de expressão, de considerar o meu trabalho realmente com um valor, né, autêntico de expressão artística que reverbere, que expresse muito bem o meu pessoal, assim, o meu íntimo. Então eu tô sempre nessa busca, assim, de botar o que tem da minha personalidade, dos meus gostos, né, do meu trabalho, mais do que o gosto do cliente, assim. Então me estabelecer como uma referência que a galera me procura pelo que eu tenho a mostrar, pelo que eu tenho para botar para fora, e não pelo que ele quer, né? Procura porque ele já gosta, já se identifica com o que eu tenho ali para mostrar, para expressar. E aí, se eu alcançar esse ponto, né, eu acho que eu consigo ficar muito mais saudável, né, na minha vida pessoal, porque eu posso dar uma relaxada e saber que tem uma demanda suficiente para eu regular ali, ter uma vida mais tranquila, passar mais tempo, né, com as pessoas que eu gosto, dar uma descansada. E eu não quero esperar o fim da vida para chegar lá, não. Eu quero chegar logo para eu poder aproveitar o resto. Sabe? Com certeza. Raon, cara, sem palavras, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, cara. Valeu pelo convite e parabéns aí pelo conteúdo. Eu já tava ligado no seu canal há um tempo, eu vi, né, quando você tava começando a postar uns vídeos, assim, apareceu ali pra mim. E eu achei maneiro que, era um conteúdo bem parecido com o que eu faço em termos de natureza, assim, né, de dicas e tal. É maneiro ver outros canais fazendo hoje em dia. E tu vê que tá crescendo bastante esse mercado do YouTube aí mais pro filtro da tatuagem em si, né? Tem bastante galera começando aí e tal. É legal. Com certeza. É legal tu ver que tem uma galera se movimentando, se mexendo aí pra não deixar morrer. Isso é muito louco, cara, porque quando eu comecei, assim, já tinha uma galera que fazia, né? Tinha uma galera que tá aí, tipo o Rich, o Pescatori, mas não tinha ainda, tipo, um conteúdo tão formal, né? Com tanta frequência e tudo mais. Tipo esses modelos mais voltado pro YouTube moderninho que tá rolando agora, que, né, a plataforma tem suas necessidades e tal. Então, tipo, quando eu comecei não tinha tanto, e aí, bom, eu faço o meu conteúdo, então eu não presto muita atenção nisso, né? Mas aí eu vejo uma galera me dizer, caraca, eu aprendi a tatuar
vendo seus vídeos, eu fico pensando, pô, eu até devo ter ajudado, mas não é possível, você aprendeu vendo meus vídeos. Cara, como é que pode? E a galera tem, tipo, acesso, de repente, tipo, você consegue refletir, resolver umas questões. Eu fico pensando, eu não consigo nem me colocar nessa perspectiva de como é pro público ter acesso a esse material quando você tá começando, entendeu? Eu acho isso curioso, assim. Isso é muito louco. Então é isso, gente. Estava aí tão pedido, Raon. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Comenta aí se você tem alguma dúvida. O Raon vai estar olhando os comentários aí, né, Raon? Com certeza. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aquela traçada no like aí para fortalecer o canal. E tamo junto, Raon. Valeu? Valeu, cara. Um abração. Tchau, tchau. É nóis. Mano, tá aí ainda? Tô sim. Cara, curtiu? Curti pra caramba, cara. Ótimo papo. Tu manda muito bem na condução das perguntas, cara. Pô, valeu, mano. Eu já curtia a dinâmica dos vídeos aí. Eu acho que é muito isso, né? Pro YouTube é ter tipo, ser um bom interlocutor também. Isso a gente adquire fazendo mesmo, perdendo a vergonha. Vou dizer que quando eu tava pensando, assim, será que eu crio um canal? Será que não era? Sabe aquela coisa? Eu olhei bastante teus vídeos também, cara, e é legal tu ver como o mundo gira, assim, tipo, eu via teus vídeos ali, e aí hoje a gente tá aqui batendo um papo, assim, bem louco. Pois é, cara, pois é.